A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal tem na pauta desta quarta-feira o projeto que reduz as penas de condenados por atos golpistas e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o PL da dosimetria tem um impasse ali entre os senadores que pode fazer essa votação ser adiada. Até a noite de ontem não havia acordo para a votação desse texto. Ontem o senador Flávio Bolsonaro até disse, depois que ele saiu ali da Superintendência da Polícia Federal, que ele foi visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que os deputados aprovaram esse projeto de lei da dosimetria sem ler o texto. Segundo ele, esse projeto tem que passar por ajustes e ser aprimorado para evitar que criminosos, segundo ele, criminosos reais, sejam beneficiados e peguem carona nesse projeto. Vamos acompanhar o que disse o senador Flávio Bolsonaro. Aí chega ao Senado um texto que realmente tem esse problema, que precisa ser corrigido, e aí a gente está tentando ver como é que faz alguma alteração ali para evitar que esse benefício seja dado a marginais de verdade, a marginais perigosos de verdade, na carona da votação desse projeto. Então a gente precisa aprimorar esse texto. E essa foi uma fala do senador Flávio Bolsonaro enquanto ele ia visitar o pai, Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal. E aí quem também aproveitou para criticar esse projeto da dosimetria nas vésperas das discussões no Senado foi o relator da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Durante o julgamento do chamado Núcleo 2, Moraes afirmou que não é possível mais discursos em atenuantes de penas, porque, segundo ele, essa iniciativa poderia estimular novas aventuras golpistas no país. O Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se tome de assalto o Estado. Exatamente por isso não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. Levi, a gente viu durante essas discussões aí do projeto da dosimetria mudanças no tom, inclusive, do discurso do relator. Ele falava que podia incluir anistia, mas aí ele precisou recuar. E é importante a gente lembrar que a gente teve uma manifestação nesse fim de semana contra esse projeto da dosimetria em várias cidades do país. Não foram protestos na mesma magnitude das manifestações contra a PEC da blindagem, mas nada como uma semana após a outra. E isso impacta em alguma medida no ritmo dessas discussões. Levi, começou a ficar claro, né, que no escopo desse projeto outros crimes poderiam ser atenuados, né? Foi uma discussão sem atenção na Câmara ou jabutis foram colocados propositalmente, né? Mas qual que é o diagnóstico dessa discussão aí em Brasília? Dá para poder aprovar isso? E como que essa conversa está sendo entre Senado e Câmara sobre esse projeto? Olha, Letícia, está acontecendo agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a reunião que pode ou não votar esse projeto da dosimetria na manhã de hoje, né? O relator, que é o senador Esperidião Amin, do Progressistas, ele apresentou agora há pouco uma nova versão do texto, apesar de que ainda não foi feita a leitura do relatório na sessão, mas já está no sistema do Senado a nova versão do texto, em que ele acata uma emenda para restringir a redução de penas somente para as pessoas envolvidas ali no 8 de janeiro que foram condenadas e ainda estão sendo julgadas por tentativa de golpe de Estado. Porque essa foi a grande questão quando esse texto chegou, né? Havia um entendimento
de que ainda há entendimento, né, de que o texto aprovado pela Câmara, ele beneficia também pessoas condenadas por outros crimes, e inclusive poderia contemplar ali alguns chefes de facções criminosas, ou mesmo pessoas condenadas por estupro e por uma gama muito maior de delitos. Então, essa correção, né, isso já virou um consenso de que ela precisa ser feita pelo Senado, e aí o problema para a base bolsonarista no Senado é que, com essa correção, é muito possível que o texto precise retornar para a Câmara dos Deputados, né? Porque quando um texto é aprovado com mudanças em uma casa, depois de ter sido aprovado na outra casa legislativa, aí precisa retornar para onde estava anteriormente, né? No caso, na Câmara dos Deputados. E aí não haveria tempo hábil para aprovar no Senado, depois aprovar de novo na Câmara até o final dessa semana, e aí, portanto, esse projeto ficaria só para 2026, a partir de fevereiro, ali depois do recesso. Ainda tentou ser feita uma costura entre os senadores para mudar essa redação de uma forma que não precise retornar à Câmara, mas isso é visto como uma engenharia ainda um pouco difícil. Além disso, depois que esse relatório for apresentado hoje, vai haver um pedido de vista de algumas bancadas, além das bancadas ali dos partidos mais governistas, né, como o PT, evidentemente, e outros partidos de esquerda. Você tem duas bancadas grandes do Senado que são um pouco refratárias também a esse projeto da forma como está, que são a do PSD e a do MDB, que no Senado são bancadas um pouco mais governistas do que na Câmara dos Deputados. Então, caso seja concedido esse pedido de vista pelo presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, que é um senador governista também, um aliado do presidente Lula, portanto, contrário a esse projeto, aí pode ser que talvez nem no Senado dê tempo de votar esse projeto até o final desse ano, no caso, até o final dessa semana, né? Que depois já começa o recesso. Então, é uma corrida contra o tempo aí dos senadores bolsonaristas para tentar aprovar esse projeto da dosimetria, mas nesse momento o cenário não é tão favorável para que isso aconteça. Vai precisar de uma negociação aí, possivelmente nessas próximas horas, para que isso aconteça, mas é muito possível que haja, de fato, um pedido de vista aí na CCJ do Senado.